Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Gente, muitas pessoas me perguntam quando eu converso com elas, como que você pensa assim relacionado às coisas espirituais, às coisas materiais? E assim como, vou dar um spoiler aqui rapidamente para quem não conhece o meu canal. Eu falo muito de finanças pessoais e você conseguir conquistar os seus objetivos. Eu aprendi e eu percebi que tudo que eu queria na minha vida eu consegui conquistar. Todas as coisas que eu quero eu consigo conquistar. E como que eu consigo isso? É claro que a gente tem que ter a sabedoria para entender que tudo tem um determinado tempo para acontecer e que todas as coisas requerem paciência. Tudo requer paciência sua para você aplicar o conhecimento naquilo que você quer desenvolver. Mas enfim, eu já falei de várias coisas, vários objetivos aqui no canal que eu queria conquistar e eu consegui atingir aqueles objetivos. Hoje eu vou explicar exatamente como eu consigo as coisas que eu quero. Uns 3 anos, comecei a me interessar mais ainda por finanças pessoais. Eu sempre tive interesse por finanças pessoais, mas eu aprofundei de tal forma, uns 4 anos, para ser mais específica. Eu me aprofundei de tal forma em finanças pessoais que eu comecei a entender absolutamente tudo. Eu comecei a entender sobre investimentos. Para quem não sabe também, eu já comecei a faculdade de Ciências Econômicas, mas depois eu optei por arquitetura, que era uma coisa que eu sempre amei, uma coisa que eu sou apaixonada. Mas eu amo também finanças pessoais, só que eu vi que na faculdade de economia não aprendia tanto isso, então não era minha intenção seguir aquilo, se não era aquilo que eu amava. E aí, me aprofundando mais em finanças pessoais, eu peguei um livro que, se eu não me engano, chama Os Segredos da Mente Milionária. Que livro maravilhoso! Depois eu peguei alguns outros livros. Em um desses livros, dizia uma passagem da Bíblia que se encontra em Lucas 11:9. Diz assim: Por isso eu vos digo, pedi e dá-se-vos-á, e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, se o filho lhe pedir, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará, em lugar de peixe, uma cobra? Bom, e aí por diante vai esse versículo. Porém, o que eu quero dizer com isso? Eu sempre tive receio de pedir para Deus a prosperidade. Eu sempre pensei que eu queria pedir as coisas para Deus, mas eu tinha medo daqueles pensamentos serem errados. Eu tinha medo de pedir as coisas pra Deus e eu tá fazendo aquilo por ingratidão, sabe? Depois eu comecei a entender, depois que eu li esse livro, esse rapaz, ele tinha a mesma ideia que eu. Ele falava assim: Deus, eu quero muito conquistar a prosperidade e eu quero realmente ser milionário. O que eu tenho que fazer pra ser assim? Tinha dias que ele se encontrava pensando: nossa, mas e se não for da vontade de Deus? E se Deus não quiser isso pra mim, não sei o quê? Ele pegou e leu a Bíblia. E ele se encontrou nessa passagem. Ele conseguiu entender a vontade de Deus pra gente, mais ou menos assim. Qual a grande lição que eu aprendi com isso? Que tudo aquilo que a gente pede para Deus, que Ele sabe que não vai nos afetar espiritualmente, e que tudo aquilo que a gente pede para Ele, com toda a sabedoria do mundo, Ele vai conceder aquele desejo pra gente. E este é o grande erro de todas as pessoas. Por que eu pensava dessa forma? Por que eu tinha medo de pedir a Deus? Quer dizer, eu comecei a ter medo. Eu nunca tive medo de pedir a Deus o que eu queria. Mas em determinado período da minha vida, eu tinha medo de pedir pra Deus aquilo que eu queria, porque, de certa forma, as pessoas me diziam que era errado aquilo. Diziam que era errado eu querer conquistar todas aquelas coisas, que era errado eu querer ser milionária, que era errado eu querer ser rica. Lembrando que eu estou falando do material. Porém, a gente tem que colocar o espiritual na frente de todas as coisas, tá? Tô tentando explicar pra vocês por quê. Na Bíblia, as pessoas dizem assim: primeiro vinde as coisas espirituais e o resto das coisas vos serão acrescentadas. Um versículo, eu não lembro certinho como que é, mas é mais ou menos assim. As pessoas focam tanto nisso que elas esquecem, aí elas acabam não correndo atrás das coisas espirituais e nem correndo atrás das coisas materiais. Daí elas se encontram em um beco sem saída, onde elas dizem: nossa, Deus, olha o que tá acontecendo comigo e tal. Que ela se esquece que ela não pediu pra Deus.
Ela não pediu o espiritual e muito menos o material. Essa questão, esse versículo que eu tô falando pra vocês de pedir, é pra você pedir, mas pedir qualquer tipo de coisa mesmo. Deus tá ali pra conceder todos os desejos do seu coração. Só que peça pra Ele, você pedindo em primeiro lugar as coisas espirituais, as outras coisas, além de vos serem acrescentadas, você também pode sim pedir as outras coisas. Mesmo tempo que você leva pra pedir uma coisa pequena, é o mesmo tempo que você leva pra pedir uma coisa grande. E se Deus é o Deus do Todo-Poderoso, por que Ele não iria te dar aquela coisa grande que você tanto sabe? Isso que eu tento trazer aqui pra vocês. Eu queria dizer que foi dessa forma que eu consegui enxergar e eu comecei a conquistar todas as coisas que eu almejo. Porque eu sinto isso e eu vejo isso. Sempre cresci com as pessoas ao meu redor dizendo que eu sonhava demais e dizendo que era, nossa, mas você quer conquistar coisas muito além e não sei o que. Gente, o meu pai me disse pra eu pedir. E o seu? O seu disse o que pra você? Não disse pra você pedir também? Então, por que dar ouvidos às pessoas? Logicamente que você vai pedir primeiro as coisas do reino de Deus, as coisas que vêm do reino de Deus. Porém, se Deus tá falando pra gente pedir, qual é o pecado nisso, sabe? As pessoas tentam limitar tanto as coisas que provêm de Deus, às vezes confundem as coisas, sabe? Resumidamente, o que eu queria dizer pra vocês é que Deus tá ali. Deus está aí. Deus está falando para você, peça tudo aquilo que você quer. Peça de todo o coração, com sabedoria. Aquilo que você tanto deseja, se é da vontade dele realmente. Principalmente, peça para ele que todos os desejos que entrem no seu coração, que provenham dele. Porque assim você pode ficar em paz com tudo aquilo que você quer. E não deixe as pessoas limitarem os seus pensamentos e muito menos os seus sonhos. Veja a maioria das histórias da Bíblia que são de pessoas muito conhecidas, por exemplo, Davi, José, Jó, enfim. Veja, analise essas histórias e veja que eles pediram. Não tenha medo de pedir para Deus. Não tenha medo de sonhar, sabe? Pelo contrário, sonhe mesmo. Peça para Deus. Não deixe que ninguém limite os seus pensamentos, muito menos os seus sonhos e os desejos do seu coração que estão ligados ao Pai. Sinta-se capaz de conquistar tudo aquilo que você quer. Por muitos anos eu pensei que fosse errado eu sonhar ou eu desejar alguma coisa, porque colocaram crenças limitantes na minha cabeça. Eu não podia sonhar e que eu não podia chegar onde eu queria algum dia. Não deixe que façam isso com você. Sonhe, vá além, porque você pode conquistar tudo aquilo que você quer, desde que seja da vontade de Deus, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!